bênção na minha vida, no meu ministério. Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra nessa manhã? Aleluia. Então vamos levantar para o alto a nossa Bíblia e vamos declarar como a gente faz todos os domingos, né? Todos os cultos, na verdade. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Glória a Deus. Hoje, queridos, nós vamos abrir lá no Evangelho. Hoje eu quero ler com vocês o Evangelho de João. Na verdade é o Evangelho de Jesus, né? Mas segundo escreveu o apóstolo João, lá no seu capítulo de número 15. Já deve, o verso é o 16. Se você não tem a Bíblia aí, coisa que é praticamente impossível hoje alguém não ter a Bíblia, né? Só baixar lá na Play Store, na Apple Store. Sim ou não? É Play Store, Apple Store, né, que fala, né? Sim ou não? Google Play? Não. Play Store. Então nós vamos lá em João 15,16, que está escrito assim: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o seu fruto permaneça. Vou ler de novo. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o seu fruto permaneça. Pode tomar os seus lugares aí, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu conheço muitas pessoas que gostariam de ter servido no Exército Brasileiro, ou na Aeronáutica, ou na Marinha, nas Forças Armadas. E muitas vezes algumas pessoas até me procuraram para pedir dicas do que fazer para ingressar nas Forças Armadas. Eles sabem que eu sou um militar da reserva, né? E então sempre vieram me perguntar: o que eu devo fazer? O que eu não devo fazer, né, para não ser reprovado? E a verdade é uma só. Já houve um tempo lá no passado em que o exército, talvez alguém conseguisse uma questão de QI, né? Ali podia até ter aquela questão do QI, quem indica, né? Ou quem quebra um galho lá para poder entrar, não é, Vanderlei? Mas muitas vezes, queridos, eu vi pessoas chorando porque queriam ingressar nas Forças Armadas e foram reprovados. Às vezes por falta de uma aptidão cognitiva, às vezes por falta de aptidão física, ou às vezes até por falta de aptidão técnica. E então pessoas são bloqueadas, são impedidas de fazer aquilo que gostariam de fazer. E aqui se encaixa exatamente esse texto que eu acabei de ler aqui, de João capítulo 15, versículo 16, porque lá no exército, o exército ele não pega qualquer pessoa. Não é assim. As pessoas pensam assim: puxa, eu gostaria tanto. Tudo bem que você gostaria, mas o problema é: será que você é importante? Será que você vai atender a uma demanda, a uma necessidade daquela corporação, daquela organização militar, daquela OM? Tem muitas pessoas que acham: não, eu quero ir, mas será que você vai ser bom lá, necessário, útil para aquele trabalho? Então são dispensados. As pessoas não são aceitas, porque às vezes não são úteis, não têm as características necessárias para aquilo. Mas hoje de manhã eu tenho uma boa notícia para você. Se você não conseguiu ingressar no Exército Brasileiro,
existe agora um general de guerra que está te alistando para um grande exército chamado Exército de Deus. E se você está entendendo aí, já vai se manifestando em nome do Senhor Jesus, porque Ele te escolheu. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor, antes eu vos escolhi a vós, e os designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor te escolheu, porque Ele sabe que você tem todas as características, você tem todas as aptidões necessárias para cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida. Ele mesmo colocou em você essas qualidades, essas características, foi Ele mesmo quem implantou em você. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: você está com tudo nessa manhã. Aleluia, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Tudo que é necessário para curar o enfermo, tudo que é necessário, querido, para expulsar um demônio, todos os equipamentos bélicos, espirituais, Deus já colocou em você. Você tem a metralhadora do céu, calibre 66. Dá uma olhada para o teu vizinho, fala assim: você está montado nos dons espirituais necessários para fazer uma grande obra. Você crê nisso, queridos? Em nome de Jesus, hein, Gilcinho? Glória a Deus, queridos. Então hoje a mensagem é sobre o ministério com frutos eternos. Nós temos um ministério com frutos eternos. Eu esqueci de falar nessa minha introdução, que essa aptidão para o exército, por exemplo, ela é muito passageira. Tem pessoas que, quando muito, chegam lá com 60, 70 anos, já estão aposentados já, entendeu? Mas o que Deus quer fazer na sua vida nunca vai acabar. Você pode estar com 100 anos, mas você vai estar alistado ainda no mesmo exército, fazendo as mesmas coisas. E eu posso provar isso para você na Bíblia. Moisés, sabe com quantos anos Moisés morreu? Quem sabe? 120 anos, e Moisés estava lá no exército ainda, fazendo a obra de Deus. Com quantos anos Caleb, ele quis ainda subir as montanhas e derrubar gigante mesmo? 85 anos, e ele ainda se sentia um jovem, porque ele estava na presença de Deus. Então Deus vai renovar suas forças. Deus renovará suas forças em nome do Senhor Jesus, porque esse ministério que Ele está te entregando é um ministério com frutos eternos, servindo com propósito que permanece. Amém? Então o verdadeiro ministério não é medido por agendas cheias ou títulos. Tem pessoas que pensam assim: o Estevão Hernandes, o Hernandes Dias Lopes, o Augustus Nicodemos, essa gente aí tem um baita de um ministério, porque a agenda deles está lotada. Eles pregam aqui, pregam lá, vão e vêm. Silas Malafaia, quem mais que eu poderia falar aí? Bastante gente aí, né? Eu não sigo muito, eu não acompanho muito, mas uma coisa eu sei, tem gente famosa aí, Brunet, né? Tiago Brunet, David Leonardo, tem tanta gente indo e vindo, vai e volta e tal, agenda lotada, mas isso não é sinônimo de um ministério frutífero. Isso não é sinônimo. Não fique olhando para essas coisas, não fique almejando essas coisas. Quando eu tiver com a minha agenda lotada, então eu estou abençoado, eu estou com um ministério frutífero. Querido, tira isso da sua cabeça, porque o seu ministério, irmãos, aquele Filipe da Bíblia, lá do livro de Atos dos Apóstolos, era um diácono que estava servindo na igreja de Antioquia.
E de repente Deus tirou ele lá da igreja, uma igreja onde Deus estava usando ele poderosamente, com sinais, prodígios e maravilhas. Deus tirou ele daquele lugar, levou ele para o meio de um deserto, onde não tinha uma viva alma. Aleluia! Para que Deus levou ele para aquele deserto? Porque ali ia passar uma carruagem com um funcionário de uma rainha etíope. E quando aquele funcionário passou, o Filipe acompanhou ele, correndo ao lado da carruagem, ministrou a vida dele, através da palavra. E aquele eunuco, a gente não sabe o nome dele, é um eunuco, mas uma coisa a gente sabe, hoje lá na África, a Etiópia é um dos lugares com maior representação cristã que existe, por conta de um trabalho que eu acredito nasceu através da vida daquele funcionário da rainha de Candace. Quantos estão entendendo, irmãos? Uma alma que aquele Filipe ganhou, plantou o evangelho na África, lá na Etiópia, e até hoje é um dos lugares mais onde o evangelho é mais influente, onde o evangelho consegue resistir às outras religiões que sempre estão querendo tomar conta lá, como por exemplo o islamismo. Mas assim, queridos, é importante você saber que então agenda cheia não é sinônimo de um ministério frutífero. Até muito pelo contrário, domingo passado eu falei daquela senhorinha que ficava, a irmãzinha do coque. Quem estava aqui no culto que eu falei da irmãzinha do coque? Então, aquela irmãzinha ficava lá no fundo lá, e por causa daquela irmãzinha, aquela igreja era uma igreja bem sucedida, aquela igreja era uma igreja abençoada. Então e ela não tinha a agenda dela cheia. Vocês estão entendendo, sim ou não? A agenda dela era orar e interceder para que o pastor dela fosse um pastor cheio do Espírito Santo, que tivesse compromisso com a palavra. Aquele era o ministério daquela mulher. Louvado seja Deus. E ela então produziu muito fruto, porque através da vida dela, o pastor dela tinha uma graça tremenda, e através da graça que Deus derramava na vida daquele homem, muitas almas foram alcançadas, muitas vidas foram salvas. Então, queridos, o nosso ministério, ele é medido por fruto que permanece. Então eu também vi muitas igrejas, irmãos, e tem o Gilcinho que está ali, presbítero Gilson, que ele lembra de vez em quando um jargão que eu tinha, uma forma de brincar. Eu sou muito brincalhão, você vai sempre me ver sorrindo, querido. Até mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, eu encontro motivos para sorrir. Aleluia, sim ou não? A Raquel falou assim: olha, esse seu sorriso aí vai impactar lá o povo nordestino, lá na região de Natal. Eles vão, não foi, Raquel, que você falou isso aí? Esse seu sorriso aí vai fazer a diferença lá no Nordeste, em nome de Jesus. Então eu estou sempre sorrindo, entenderam? Sim ou não, irmãos? E é importante a gente saber que existem momentos. Eu falava para o Gilcinho outro dia, estava lembrando de coisas que eu falava, porque eu gosto de sorrir, eu gosto de brincar. E eu falava assim, que tinha um pregador aqui no Tabuão, o nome dele era Fabiano Faia. Quem conheceu o tal de Fabiano Faia? Aí eu brincava assim: se o Fabiano faia, o Silas Mala também faia, né? Por que o Marcelão aqui não pode falhar? Aí, irmãos, o povo da igreja tudo ria e tal. Aí ele me falou assim: você não pode falhar não, ó apóstolo, você tem que ser sem falha. E não é que depois o Fabiano falhou, irmãos, e tem um outro que continua falhando. Eu falei assim: tô fora, nunca mais eu brinquei com esse negócio aí de falhar. Sabe por quê? Porque o ministério do falha subiu, explodiu, mas de repente caiu, da mesma forma que subiu, ele caiu. Então, eu não quero, querido, que o meu
meu fruto não permaneça. O nosso fruto tem que permanecer. Dá uma olhada para o teu vizinho e diga assim: é melhor você estar no centro da vontade de Deus do que estar no centro das agendas do mundo afora. Amém, irmãos? Se você está entendendo aí, meu irmão, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Então Deus deseja que o nosso serviço produza transformação real e eterna na vida das pessoas. É necessário que as pessoas sejam transformadas e impactadas pelo teu ministério, pela tua vida. E isso é assim tremendo. A gente vê muitos personagens da Bíblia que influenciaram pessoas, como por exemplo Paulo foi um pai para Timóteo, para Tito, para Filemão, até mesmo para Onésimo. Então nós vemos que através da vida desse homem, o apóstolo Paulo, quantos outros homens de Deus se levantaram nessa terra, queridos, e foram frutos que permaneceram. E nós precisamos entender que Deus conta com isso, que o nosso serviço possa promover transformação real na vida de pessoas. Transformação real. Aquele que era um bandido não é mais, agora ele é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Aquela que era uma prostituta agora não é mais, agora ela é uma serva fiel ao Senhor. Aquele que estava, com problema de relacionamento, não tem mais. Deus transformou, ele aprendeu a se relacionar. Então é isso que Deus quer promover através da sua vida, que você possa ser exemplo, que você possa ser modelo, que você possa ser uma referência, aonde quer que você vá, que as pessoas enxerguem você como uma referência, e assim você vai impactar a vida de pessoas, de forma que elas venham a ser transformadas, e que esse fruto permaneça na vida delas, em nome de Jesus. Então fomos escolhidos não para a performance, mas para a frutificação. Estão entendendo? Performance, irmão, eu posso rodopiar aqui, subir pelas paredes, cuspir fogo e tal, mas isso é performance. Isso sabe quem faz também? Quem rodopia, pula, sobe pelas paredes e cospe fogo? O cara circense lá. Você vai no Circo Orlando Orfei, que você vai ver lá, né? Agora, como é que chama esse circo famoso? De Soleil. Você vai ver lá o cara cuspindo fogo lá também, filho. Você vai ver ele subindo pelas paredes e tudo mais. Então, performance, as pessoas podem fazer performance, mas e lá dentro, como é que está a vida da pessoa? A gente não sabe. Só o Espírito Santo de Deus pode saber o que está dentro da vida de cada uma dessas pessoas. Então é importante a gente saber que nós fomos escolhidos não para performance, mas para a frutificação. Então, aquele cara do Circo Orlando Orfei, do Circo de Soleil, ele não produz fruto. Aquilo que ele faz lá não muda a vida de ninguém, não muda a história de ninguém, não muda o destino de ninguém. É só performance. Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas aquilo que você vai fazer cheio da presença de Deus vai impactar a vida do seu vizinho, dos seus familiares, das pessoas que trabalham com você. A unção de Deus sobre a sua vida trará um impacto permanente na vida de pessoas. E se você entendeu e recebe isso na sua vida, aí se manifesta, meu filho. Quando esse texto foi escrito por Jesus, né? Quando essa passagem aconteceu, Jesus estava falando com os seus discípulos pouco antes da sua crucificação. E eu sempre falo isso, irmãos, que o final da vida de alguém é o momento em que a pessoa está no ápice do seu conhecimento, quando a pessoa já tem bastante coisa acertada já na vida. Enquanto a pessoa é nova, ela é volúvel, ela muda de opiniões, ela passa por vários momentos, às vezes, né,
acredita de um jeito, depois acaba acreditando de outro. Vocês sabiam que eu já fui, inclusive, participei daquele Partido dos Trabalhadores? Já fui muito forte lá dentro do Partido dos Trabalhadores, o PT, né? Me envolvi com isso aí, porque eu acreditava naquilo lá, que as pessoas tinham uma boa cabeça, que eles queriam o bem do Brasil, né? Então eu trabalhei lá, eu fui coordenador geral da campanha de José Dirceu para deputado federal e do Mário Reale para prefeito da cidade de Diadema. Eu era lá do Diadema, do diretório de Diadema. Então eu fui coordenador geral dessas duas candidaturas, do prefeito e do deputado José Dirceu. E trabalhei também na campanha de Lula também, porque eu acreditava naquilo. Mas a minha cabeça, esse tempo, eu devia ter 27 anos, 20 e poucos anos, né? Então eu acreditava, eu pensava de um jeito. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, falava as coisas de menino. Mas depois que eu cresci, que eu comecei a enxergar o mundo de uma outra forma, e comecei a entender o que de fato acontece dentro daquele lugar, eu rapei fora. Então, rapei fora. E eu não sou político mais, não me envolvo mais com política, mas assim, respeito todas as opiniões, acho que é direito, né? A liberdade, é democracia, né? Mas assim, hoje eu não compactuo mais com aquilo, porque eu cresci, deixei as coisas de menino, já não sou mais menino, não sou mais bobo. Menino é levado por qualquer Bolsa Família. Adulto quer trazer o pão para sua casa, não com R$187, quer trazer 10 mil, 20 mil, 50 mil reais, e só pode chegar nesses níveis de ganhos aquele que entende o que é o capitalismo e o que é o socialismo. Socialismo é só migalha que eles dão para você. No capitalismo não, você vai lá, trabalha, constrói uma empresa e você vai crescer e vai ser muito feliz em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a visão que eu só pude entender crescendo na vida, né? Então, é importante que a gente perceba que Jesus, quando está já no ápice do seu ministério, quando ele está agora maduro, já passou por tudo, agora ele vai dar os maiores ensinamentos. É o final da vida de alguém que ele vai poder trazer os maiores ensinos. Então Jesus já está próximo à sua morte, ele já sabia que ele ia morrer, e então ele chama os discípulos e ele começa a dizer isso, né? Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o seu fruto permaneça. Então sempre, irmãos, o final é melhor do que o começo. O começo de Jesus estava só fazendo milagre, ele fazia tal, mas o final do ministério, ele percebe que ele já não vai mais poder ficar fazendo milagre, então ele tem que levantar uma equipe de gente forte. Jesus, ele começa a entender que agora é a hora de levantar pessoas para dar sequência àquele chamado dele. Agora ele precisa formar pessoas que vão ser espalhadas pela face da terra e que vão levar todo esse conhecimento às partes mais longínquas, chegando inclusive aqui no Brasil. Aleluia, louvado seja Deus. Então foi nesse momento então que Jesus começa a mostrar para eles: olha, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi você. Então olha para o vizinho que está do lado e fala assim: Jesus te escolheu, meu filho, para você crescer, para você despontar.
para você ser verdadeiramente quem Ele quer que você seja. Deus te pôs nessa terra para ser mais que vencedor. Para ser mais que vencedor. Louvado seja Deus. Então, nós entendemos, queridos, que é nesse momento que Jesus vai então motivar os seus discípulos. Ele tem uma palavra agora de motivação. Jesus não está aqui agora para bajular. Vinde, meus amados, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não, irmão, não é mais hora de ficar bajulando, não é mais hora de ficar passando a mão. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: está na hora de crescer, meu irmão, está na hora de crescer. Aleluia. Eu tenho assistido o vídeo, né, o corte do culto do aniversário da igreja. Eu tenho assistido bastante. Ontem mesmo a gente assistiu aqui na igreja, né, quando o pastor Rafael estava ministrando, e a gente tinha dado aqui, o pastor Laurito tinha dado um testemunho. E ele falou: quando eu cheguei aqui na igreja, o apóstolo me pegou pela mão, ele cuidou de mim, ele me ajudou até a tirar a carta, ele me ensinou a dirigir. Onde já viu um apóstolo que ensina a ovelha até a dirigir? Ele estava dando testemunho dele aí, né? Então esse apóstolo é uma bênção, e não sei o que, ele me tomou pela mão, me ajudou, me fez um diácono, me fez um evangelista, um presbítero, agora eu sou um pastor. Aí o Rafael, na hora que ele estava aqui pregando, ele falou assim: não é mais hora de pegar a pessoa pela mão e vem aqui e tal. Quem lembra dessa parte da... Ele falou assim: agora ele já cresceu, agora ele é adulto, agora ele tem que se virar sozinho, e você vai ter que partir, vai ter que começar a viajar, vai ter que fazer a obra e tudo mais. Então, irmãos, não dá para desconectar enquanto a igreja não amadurece, enquanto as pessoas não crescem, enquanto as pessoas não entendem o seu papel na obra de Deus. Quantos estão comigo e estão entendendo? Para um líder como eu aqui da igreja, que sou o líder fundador dessa igreja, não tem como, irmãos, eu ficar assim. Às vezes não é medo, eu não tenho medo, mas às vezes o receio de partir para algo que Deus tem, né, um chamado, e ficar assim: mas será que eles vão conseguir? Será que eles vão dar conta? Será que vai dar certo? Quantos estão comigo e estão entendendo? Então, porque é aquele coração do paizão, né, que fica olhando, que nem esse menino aqui. Para mim é um menino, meu filhinho. Né? O Danilo mais velho, hoje eu estava logo cedo, 7 horas da manhã, estava falando com o meu filho mais velho pelo aplicativo, combinando algumas coisas com ele. Ontem falei com a filha. Então, para mim são minhas crianças. O rapaz lá está com 40 anos já quase, e eu ainda cuidando, né? Ô, meu filhinho e tal, né? Entendeu? Viu? Você vai ver isso daí, viu, Fabrício? Agora está no colo, né? Daqui a pouco eles crescem e vão por aí, mas para você ainda vai continuar sendo a sua bebezinha. Então, irmãos, só que agora o que Deus está mudando o nosso tempo é assim: chega de ser mimado, chega de ser bajulado. Agora chegou na hora de vocês irem para dar fruto, e o fruto vai permanecer em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Então, quando Jesus chamou esses discípulos aí, ele demonstrou que existe um DNA, o DNA de Deus. Ele passou para mim, passou para vocês também. Esse DNA, irmãos, que Deus colocou, é das coisas que são eternas, não das coisas que são passageiras.
As coisas de Deus são eternas. Irmão, se existe uma instituição que dura até hoje, desde quando ela foi fundada, é a família. A família, desde o momento que ela foi fundada, ela dura até hoje. Sabe por quê? Porque ela foi criada por Deus, está na família o DNA de Deus, e está durando até hoje. Quantos fazem parte de uma família aqui? Aí, tá vendo? Então, aquilo que Deus cria, está dentro do DNA daquilo que foi criado, o DNA de Deus, aquilo foi feito para viver eternamente. Se você for olhar para a igreja também, a igreja não é uma criação humana, a igreja não foi o homem que inventou. Jesus disse assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é dele, ele edificou, ele colocou o DNA dele dentro da igreja, e é por isso que desde o momento que ele criou a igreja, ela existe, ela está aqui até hoje, aleluia, louvado seja Deus. Quantas outras empresas surgiram, quantas outras instituições surgiram e não existem mais? Quem lembra da Brastel? Ei, Vanderlei, quem lembra da CTBC? Quem lembra da CMTC? Ó, começaram a lembrar aí, CMTC. Quem lembra do Bamerindos? A poupança Bamerindos. Ah, quem lembra da Delfim? Quem tinha o cofrinho da Delfim aí? Cantava assim: neste Natal, lembre-se de mim, dê para as crianças um cofrinho da Delfim. Meu Deus, cadê o pastor Júnior? Lembra da Delfim, pastor? Olha, então cadê, irmão? Não existe mais, porque não tinha o DNA de Deus. Dá uma olhada para o teu vizinho, pergunta: você está entendendo, meu irmão? Aquilo que tem o DNA de Deus dura para sempre, aleluia. Aquilo que tem o DNA de Deus é para permanecer, vai permanecer, porque veio de Deus, e se veio de Deus vai permanecer. Então Deus te designou, Deus te escolheu, Ele sabe que você tem potencial para fazer aquilo que é duradouro. Dentro desse DNA também é importante a gente saber que não são coisas superficiais, pelo contrário, são coisas profundas. Quando a gente está falando sobre a obra de Deus, irmãos, a obra de Deus não é uma coisa superficial. A obra de Deus é uma coisa que é capaz de transformar. O Evangelho, quando ele surgiu, ele impactou regiões, ele impactou países, nações foram transformadas por causa da pregação do Evangelho. Então não é uma coisa superficial, não, pelo contrário, é muito profundo. O que o Evangelho é capaz de fazer, outro tipo de coisa, filosofias, dogmas, sofismas, nada pode promover as transformações que o Evangelho é capaz de promover. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, isso faz parte também do DNA divino, né? E por último, o DNA verdadeiro, o DNA que veio de Deus, não é centrado em mim, mas é centrado em Cristo, porque eu passo, mas Cristo jamais passará. Amém, irmãos? Quantos vieram antes de nós? A gente teve o Pedrão aí, nós tivemos Paulo, Pedro, Tiago, João, os 12 apóstolos de Jesus. Depois vieram aqueles que fazem parte da patrística, né? Do primeiro século, da igreja do primeiro século. E depois vieram várias gerações de homens, mulheres de Deus, mas eles todos passaram. Porém Jesus permanece. Por quê? Porque esse DNA não pode ser baseado numa pessoa, tem que ser baseado em Cristo Jesus. E eu quero então pôr aqui no telão
os termos originais para a gente poder entender aquilo que está explícito, né, e implícito também dentro desse versículo que nós lemos aí, João 15:16. Lá fala, né, que o vosso fruto permaneça. E a palavra que é utilizada no grego koiné é karpos, que significa o resultado visível de uma vida conectada a Deus. Então não é qualquer fruto, nós não estamos falando de uma laranja, nós não estamos falando de uma melancia, de uma banana. A gente está falando de um resultado. O fruto é um resultado. Então, por exemplo, eu gosto de falar isso daí para entendimento, né? Uma criança é fruto. Lembra que os anjos falaram para Maria: bendito é o fruto do vosso ventre. Sim ou não? Então, o fruto do ventre é uma criança, não é banana, ela não tinha uma banana lá, uma melancia, alguma coisa, era uma criança, mas é chamado de fruto, porque é o resultado visível de uma vida conectada a Deus, uma pessoa que, Maria estava conectada a Deus, por isso ela trouxe um fruto do ventre dela, que vinha da parte de Deus, e você vai trazer fruto, que vem da parte de Deus. Tudo que você fizer nessa terra, é um fruto da parte de Deus. Então você está lá no seu cabeleireiro lá, viu, Pepinha? Instituto de cabelo lá da Pepinha, está lá lavando o cabelo da freguesa, falando do amor de Deus. Aquela pessoa, você nem sabe, ela entrou ali tão amargurada, tão sofrida, com tantos problemas que ela passa, mas ali está a Pepinha lavando o cabelo dela, falando assim: nossa, Deus é tão bom, enviou você aqui hoje, porque Ele queria que eu lavasse o seu cabelo, e agora, ó, pode ter certeza que a bênção de Deus está te alcançando, e não sei o quê. E aquele bate-papo ali com a Pepinha, dali a pouco a mulher levanta de lá, feliz, alegre, porque a Pepinha foi um instrumento de Deus para produzir um fruto na vida da freguesa dela. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Aleluia! Aonde quer que você vá, Deus vai usar você para produzir fruto na vida de alguém, em nome de Jesus. Então, isso é o resultado de alguém que tem uma vida conectada com Deus. Agora, o que mais que fala aí? Esse fruto tem que permanecer, né? O que é permanecer? É o fruto que dure, que seja contínuo, tem que continuar, e também é aquele que resiste ao tempo e às provas. Irmãos, às vezes a gente vê crentes na igreja que quando está com o salário, agora 13º, né? Saiu o 10º aí, sim ou não, irmãos? Oh glória, aleluia. Aí você vê o irmão, estou com 10º. Aí, irmão, vira o ano, janeiro, começa tudo de novo, já não tem mais o 13º. Aí o irmão fica: ó céus, ó dor, ó azar. Quem lembra do hard? O espírito de hard desce na pessoa. Aí a pessoa começa com esse: ó céus. Então, irmãos, não pode, o fruto tem que permanecer. Não é porque tem dinheiro no bolso, não. Esse fruto que permanece resiste ao tempo, resiste às provas. Irmãos, nesse mundo tereis aflições, nós vamos passar por provas, sim, é verdade. Mas se você resistir, dali a pouquinho a prova passa e Deus vem e restitui o dobro. Lembra da vida de Jó? Jó passou por um perrengue, irmãos. Eu nunca vi nenhuma outra pessoa que tenha passado um perrengue que chegasse perto do perrengue de Jó. Mas ele passou pela prova, ele resistiu, a fé dele continuou inabalável.
uma fé inabalável em Deus. Por isso, quando o momento da prova passou, o Senhor veio e restituiu o dobro. Diga para o teu vizinho, fala assim: Deus vai restituir em dobro. Se você permanecer, se você permanecer fiel, inabalável, não permita que as coisas venham te abalar, que as adversidades dessa vida venham te abalar. E aquela palavra designar, né? O que significa essa palavra designar? É colocar com intenção uma missão clara. Uma missão clara. Você não nasceu à toa, você tem uma missão. Deus tem uma missão para cada um de vocês que estão aqui, de vocês que estão aí em casa também. Deus tem uma missão clara e Ele quer realizar essa obra através da sua vida. E se você está entendendo e está recebendo na sua vida aí, em nome de Jesus, que você possa abrir o seu coração. Eu quero pedir para você nesse momento, irmãos, que eu ministrei aqui a palavra, eu quero pedir para você curvar sua cabeça, fazer uma oração, antes da gente ver a aplicação para as nossas famílias, tá? Mas eu quero orar nesse momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui hoje ouvindo a Tua palavra, sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo, Pai, e eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo novo, algo especial para as nossas vidas, Pai, nessa manhã tão gloriosa, onde o Senhor nos levantou. Eu creio que por intermédio do Teu Espírito Santo, nós fomos despertados nessa manhã para virmos para a igreja, ouvir aquilo que o Senhor tem para tratar com cada um de nós. Ó Pai, por isso abrimos o nosso coração e Te pedimos, Pai, ajuda-nos a produzir esse fruto, que o DNA do Senhor esteja sendo implantado nas nossas vidas, de tal forma que nós possamos impactar a nossa geração, que possamos verdadeiramente, Pai, produzir esses frutos que permanecerão, Senhor, na vida de outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor. Pai, promova através das nossas vidas o reino de Deus nessa terra, que sejamos instrumentos do Senhor, para a glória e louvor do Teu nome oramos em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus, aleluia, aleluia. Queridos, aplicações práticas para a família. Outro dia, conversando aqui com o evangelista Paulo César, nós estávamos numa aula aqui, e ele lembrou na aula de que tem famílias, porque agora que são aplicações práticas para a família, às vezes nós percebemos que existem famílias passando por dificuldade, e eu quero que vocês abram o coração. Não é bronca, não estou puxando a orelha, não é nada disso, só estou divulgando para vocês entenderem, que já é muito divulgado, mas eu estou dando um reforço na divulgação, de que nós trabalhamos para as famílias dessa igreja. Nós temos muitas atividades aqui, muitas ações, para promover o bem-estar das famílias, e todos os domingos, esse quadro aparece aqui, aplicações práticas para a família, porque nós pensamos na sua família, nós pensamos em vocês. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Então, se eu quero que a igreja esteja bem, que a sociedade esteja bem, eu preciso trabalhar a família. Estávamos falando sobre isso, né? Só que a gente faz tanta coisa aqui para a família e pouquíssimos dão valor, pouquíssimos vêm. Então não é puxando a orelha, mas é só dizendo assim: se você estiver passando por problema familiar, não atribua a culpa, não jogue o problema na igreja. A minha igreja não tem nada para a família. Tem sim, todos os cultos têm. Na semana aqui eu estou dando um curso para a família, chamado Família Feliz.
sempre tem coisa aqui voltada para a família, mas é pouco procurado. Eu acredito que é porque está todo mundo bem, as famílias estão caminhando, graças a Deus. Então, mas eu preciso, como líder da igreja, dizer para vocês que aqui tem, pode vir que tem, e se seguir ali o que a gente está ensinando, porque esse curso Família Feliz, não tirei da revista Caras, não veio da revista Isto É. Esse curso Família Feliz é a palavra de Deus em ação, e contra a palavra de Deus não tem encantamentos, irmãos. Contra a palavra de Deus não tem nada que possa vencer a palavra de Deus. Se nós colocarmos a palavra de Deus em ação, vai dar resultado, a sua família vai ser feliz, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Estão entendendo aí? Glória a Deus, aleluia. É a palavra, filho, palavra de Deus. Contra a palavra de Deus não tem nada que possa vencer a palavra de Deus. Só que a palavra é assim, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, e tem gente que não gosta, tem gente que quer continuar fazendo do seu jeito, e nem sempre o seu jeito está certo. O manual de instrução para dar certo é a Bíblia. Se você quer que o casamento dê certo, siga o manual de instrução, que é a Bíblia, não é a revista Caras. Oh glória, aleluia. Então, vamos aplicar aqui para as nossas famílias. Famílias que servem juntas, semeiam valores que impactam filhos e netos. E eu volto a falar, irmãos, que hoje você olha para a minha vida aqui, eu tenho filhos servindo a Deus na igreja, eu estou aqui com a minha esposa servindo a Deus na igreja, e já consigo ver minha netinha aí, que ela, quando chega aqui na igreja, ela vê que eu tenho minha sala, o pai dela também tem a sala dele, e tal, e aí ela sobe e fala, eu vou para a minha sala, e a sala dela é a sala dos brinquedos lá. Meu pai tem a sala dele, eu vou para a minha sala. E outro dia perguntaram para ela, o que você é? Ela falou, eu sou a pastora Ana Laura. E ela é pastora, ela é cantora, ela é dançarina, tudo que ela está aprendendo aqui, irmãos, ela vive aqui dentro, ela está crescendo aqui dentro. Então ela nunca pensa assim, eu sou uma influencer digital. Não, isso não passa na cabecinha dela. Eu sou uma atriz da Rede Globo. Não passa na cabecinha dela. Eu sou isso, eu sou aquilo. O que passa na cabeça dela, eu sou uma pastora, eu sou uma adoradora, uma dançarina da igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Então aquilo que eu estou fazendo junto com a minha esposa, desde o início lá atrás, tem impactado a vida dos meus filhos, e agora até dos netos que estão chegando aí. Isso eu vivo isso aqui, o que eu prego, irmão, o que está sendo pregado aqui é aquilo que é a realidade da minha vida. Não estou aqui supondo, fazendo suposições, não estou aqui pegando receita de ninguém, eu estou falando aquilo que é uma realidade na minha vida, na minha casa, na minha família. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, façam isso, queridos, sirvam juntos, sigam o caminho, irmãos. Eu estou aqui para ser o modelo, o exemplo. Se você seguir esse caminho, com certeza você vai ver resultados. Pais, seus filhos estão aprendendo mais com o que vocês vivem do que com o que vocês dizem. Isso também é muito importante. Vocês todos conhecem aquelas máximas, né? As suas ações falam tão alto que eu mal posso ouvir as suas palavras. Também falo sim, sempre aqui, preguem em todo tempo, se necessário for, use as palavras. Então, queridos, se vocês colocarem a vida de vocês em ação, na obra, vocês vão ver que vocês vão impactar muito mais do que com a palavra, com falácias, né? E por último, queridos, o serviço com amor, constância e fé deixa uma marca eterna no lar.
o contrário também é verdade. Alguém chegou para mim esses dias com o celular e me mostrou uma família toda, que já foi da nossa igreja, e agora estavam lá num sambão, não sei o que era, porque não ouvi, mas é uma música lá, tudo com copinho na mão e tal, estava no sambão lá, ou era funk, eu não sei o que era aquilo lá, não dava volume, né? Mas que estavam na farra, estavam. E aquilo doeu tanto no meu coração, né? E eu orei, falei: oh Deus, tem misericórdia, Senhor, porque são pessoas que Deus escolheu também. Na verdade, Deus ainda não desistiu dessas pessoas, porque Deus não desiste. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, Ele não desistiu daquelas pessoas que eu vi ali naquela internet. Irmãos, Deus não desistiu, Ele continua querendo fazer com que a sua vida seja para o louvor da sua glória. Aleluia, louvado seja Deus. Então, continue servindo com amor, com constância e fé, porque você vai deixar um legado e vai deixar uma marca eterna dentro do seu lar, em nome do Senhor Jesus, amém? Você quer ficar em pé no seu lugar? Você pode aplaudir ao Senhor, e nós vamos orar nesse momento e encerrar aqui, para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Gostaria que você pegasse na mão de alguém que está perto de você, da sua família aí. Tem alguém da sua família aí, pertinho de você? Então segure na mão dessa pessoa, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ore com ele, com ela agora, e fale: Senhor, nós temos um ministério. Nós temos um ministério, um chamado. Nós somos chamados para ser, Pai, luz, o sal para essa terra, a luz para esse mundo. Nós somos chamados para levar, Pai, para as vidas que nós encontrarmos no nosso caminho, nós temos que levar a paz, a esperança, o amor, a bondade, a fidelidade, a benignidade, todo o fruto que o Senhor tem promovido nas nossas vidas, nós precisamos levar. Que onde quer que pisar, Pai, a planta dos nossos pés, nós possamos ser uma referência, Senhor, de embaixadores do reino de Deus. Que onde chegarmos, que seja instalado o reino de Deus, Pai, e que o reino das trevas bata em retirada, em nome do Senhor Jesus. Que por intermédio dessas famílias aqui representadas, aqueles que estão em casa também, Senhor, que eles recebam uma unção nessa manhã, em nome de Jesus, que é uma unção de conquista, que uma unção, Pai, de poder e de glória seja derramada sobre a vida dos teus filhos, de tal forma que nessa unção eles possam fazer proezas, que eles possam fazer coisas duradouras. Ó Senhor, em nome de Jesus, que eles possam fazer coisas que vão durar para sempre, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor, Pai, seja derramada sobre aquilo que eles colocarem as suas mãos, em nome de Jesus. Que haja prosperidade, Senhor, que tudo o que eles tocarem seja próspero, seja abundante, tenha sucesso, em nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Levanta, Senhor, os nossos ministros aqui, ó Senhor, que possamos servir a Deus nessa igreja, Pai, com propósito de glorificar o teu nome, ó Deus, não de nos exaltarmos, ó Deus, que nós possamos exercer o serviço e não o ser visto, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome,
Nós oramos e já te agradecemos, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, amém, e graças a Deus, aleluia. Bendito seja Deus.